Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de João, no capítulo 15. Vamos dar continuidade. Irmãos, o culto da quarta-feira, para mim, é um culto muito sério. Inclusive porque, na carta de Tiago, no capítulo 3, no versículo 1, vá abrindo em João, deixe Tiago comigo. Tiago, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É o texto bíblico que diz. Tiago, no capítulo 3, versículo 1. Nós que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Então, é necessário que se tenha uma preparação intencional, estratégica, em oração e muito forte, porque aquilo que é falado aqui sobre a palavra de Deus e é um culto de doutrina. Nós não podemos deixar arestas, né? Tem que ser muito focado na palavra e bem colocado. Capítulo 15 de João, o texto que nós vimos na semana passada, dos versículos 1 até 18, deixe João 15 aí aberto. Dos versículos 1 até 18, nós vimos aqui 4 grandes verdades espirituais. A primeira verdade, o imagético, que Jesus é a videira, nós somos os ramos. E como ramos, se estivermos sozinhos, não estivermos ligados, nós somos frágeis. Como ramos, se não estivermos ligados, nós somos infrutíferos. Como ramos, se não estivermos ligados, nós somos imprestáveis, servindo apenas para ser queimado. E, de acordo com o que a gente viu na quarta-feira próxima passada, a segunda grande lição espiritual que o texto nos dá é que o pai é o agricultor. Obrigado, Romulo. Já está ligado? O pai, sendo o agricultor, ele não assume uma postura passiva, ele assume uma postura ativa. Ou seja, aquele ramo que não dá fruto, ele corta, e aquele que dá fruto, ele poda. Isso é uma postura ativa do pai, que se posiciona como agricultor. Não pense você que o reino dele, ele deixa a esmo, como muitas pessoas pensam que Deus está lá no céu, criou todas as coisas, deu corda e deixou para lá. Não, não é assim não. O Deus que nós cremos, irmãos, e o Deus bíblico, ele nos mostra que ele criou e se importa com aquilo que cria. Ele se importa com o seu reino e se importa de forma ativa. Creia, aquilo que não dá fruto, corta e é lançado fora. Aquilo que dá fruto é trabalhado, é podado. E você já viu uma poda, a gente falou sobre isso aqui. Terceira verdade, a vida cristã, ela necessariamente precisa ser frutífera. Frutificar em que aspecto? Meu irmão, de uma forma bem simples, bem resumida. A pessoa que tem um encontro com Jesus e permanece com o mesmo estilo de vida, com as mesmas práticas, ficou infrutífero. Isso reflete a consequência de que é questionável esse encontro que ela teve. A pessoa que tem um encontro com Jesus, há mudança de vida, e os frutos são a realidade dessa mudança. A atitude de ter o pecado como estilo de vida é trocada pela atitude de ser um adorador do Senhor como estilo de vida. E tudo o que está envolvido na frutificação espiritual segue frutos do Espírito, nova vida, dons espirituais, mudança de comportamento, de caráter, de mente, de vida. Deus é vida, a morte ficou para trás. Novas criaturas em Deus. Quarta grande verdade que a gente viu é que o texto já nos inspira a disciplina e a permanência. Permanecer em Cristo é a palavra de ordem desse primeiro bloco. Só, irmãos, que esse bloco que a gente está estudando, ele era muito extenso e eu precisei dividir ele em 2 partes. E hoje eu vou dar continuidade, digamos assim, ao texto, completando o bloco que fala sobre uma vida frutífera em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 15,
dos versículos 9 a 17, diz assim: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e eu, em seu amor, permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Curva essa cabeça por um instante, vamos orar. Pai, nós lemos essa porção da Tua palavra e nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, iluminando esse texto em nosso coração e que ele possa se transformar em atitude. Pai, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos à primeira sequência do texto, nos versículos 9 e 10. Permaneça com a sua Bíblia. Vamos observar algumas questões. Irmãos, percebam o que ocorre com 4 palavras nesses 2 versículos. As palavras são obediência, permanência, amor e mandamentos. O texto diz como uma sequência, e de forma pedagógica, Jesus utiliza o seu relacionamento com o Pai, mostrando o relacionamento que ele tem com os discípulos, com aqueles que estão ligados a ele. E ele diz: como o Pai me amou, do mesmo jeito, da mesma maneira que o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e eu, em seu amor, permaneço. Veja que Jesus, ele trabalha o seu relacionamento com o Pai, e baseado nesse relacionamento que ele tem com o Pai, e os mandamentos que o Pai lhe revela, lhe mostra, ele coloca em prática, mas ele o faz por amor e em amor. Existe uma ligação profunda, como uma trança de 4 coisas. Você vê as coisas bem entrançadas e uma profundamente ligada à outra. Permanência, constância, firmeza de propósitos, firmeza de vida. Deus tem permanência, constância, obedece por amor ao Pai, se submete aos mandamentos do Pai. E ele diz: se você vai me amar, se você me ama de verdade, você fará da mesma forma. Ele está discipulando, ele está mostrando. O seu discipulado não é só de teoria, mas é de exemplo. Ele diz: eu sigo o Pai do mesmo jeito que eu faço. Observem, eu mostro. Aí vem uma ligação entre obediência e permanência, uma ligação entre obediência e amor, e uma ligação entre obediência, amor, permanência e os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15, um pouquinho antes. Veja a ligação que existe entre obediência e os mandamentos da palavra
nesse mesmo texto. O texto diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Vá para 1 João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. 1 João, carta. 1 João, no capítulo 2. 1 João, no capítulo 2. Versículo 5. Veja o relacionamento que existe entre o mandamento, o amor e a obediência. O texto diz assim: mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Percebe? Existe uma profunda ligação entre amar a Deus e um relacionamento não superficial, mas um relacionamento significativo com os mandamentos do Pai, com a palavra revelada. Abra sua Bíblia ainda, em 1 João, no capítulo 5, um pouquinho mais para frente. No capítulo 5, no versículo 3. Veja em que consiste o amor de Deus. O texto diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus. Consiste em quê? 2 pontos. Obedecer aos seus mandamentos. E ainda dá mais uma dica. O texto diz: e os seus mandamentos não são pesados. Irmãos, uma das marcas, um dos itens que a gente consegue observar numa pessoa que verdadeiramente está crescendo em Cristo Jesus, sendo frutífero, e as verdades do Evangelho têm alcançado, de fato, a sua alma em pensamento, em atitude, é o amor que a pessoa tem à palavra, aos mandamentos do Senhor. O relacionamento da pessoa com a palavra, com a verdade revelada, com a vontade de Deus, isso mostra de forma clara se, em tese, essa pessoa ela tem se desenvolvido ou não na sua caminhada de fé. E aqui, irmãos, mais uma observação. O amor, nesse sentido, nesse ponto de vista, o amor cristão, ele não pode ser observado como o mundo observa, entendendo que amor é um mero sentimento. O amor cristão, ele é fruto da fé e obediência aos mandamentos do Senhor. É por isso, irmãos, que Jesus não foi hipócrita. Quando quando ordenou que nós amássemos os nossos inimigos. Porque se, neste sentido, amar os inimigos fosse algo estritamente baseado, lastreado no sentimento, era muito raro, quase que impossível, que isso pudesse ocorrer. Se pegar um temperamento como o meu, ruim, colérico, duro, eu quero que o inimigo se exploda. Agora, quando a gente entende que o amor é fruto da fé, obediência ao mandamento do Senhor, que não é mero sentimento, mas como fruto da fé, eu posso romper essa barreira e amar ao meu inimigo, tido como inimigo, dizendo, se importando com o ser dele, se importando com ele, conseguindo suplantar esta realidade. Aí, irmãos, você sozinho não consegue, não. Você só consegue esse padrão se o amor for fruto da fé e se o Espírito Santo de Deus lhe ajudar. Porque se for por nós mesmos, me perdoe a total franqueza, mas a vontade é ir com a mãozinha no pescocinho do camarada mesmo. Não tem bom, não. É muito difícil. É muito difícil você amar pessoas que lhe rejeitam. É muito difícil você ouvir coisas que você sabe que é mentira. O cara está mentindo para você. Já tive, irmãos, aconselhamento aqui que eu sabia que o camarada estava mentindo de ponta a ponta, contando uma série de mentiras. E eu olhando para ele e pedindo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Atitude logo de colérico, travei urgente aqui, dando aquele sorriso, sabendo que tudo era mentira.
Ah, irmão, se não for a presença do Espírito Santo de Deus na vida da gente, a gente faz muita besteira. A gente troca os pés pelas mãos, a gente faz muita coisa errada. Inclusive uma concepção errada de amor. Esse amor condicional que o mundo prega. Eu só amo se eu tiver um retorno. Eu só amo quem me ama. Esse padrão é um padrão que as pessoas vivem normalmente hoje em dia. Eu quero ver amar aquele que lhe rejeita. Eu quero ver amar aquele que é contra você. Aí o padrão é outro. E esse tipo de padrão, Jesus fala, ele se posiciona como esse padrão. Você vai ver no decorrer do texto. E a gente só consegue um nível assim, irmãos, se estivermos ligados na videira verdadeira. Se estivermos ligados na videira, correndo o Espírito de Deus de forma livre, pelo Espírito Santo do Senhor, nós temos sim condições de vencer essas barreiras. Amém? Versículos 11 e 12, o texto diz assim: tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Irmãos, esses dois versículos são fantásticos, muito profundos, e a gente consegue perceber no Evangelho de João aquilo que nós chamamos de virtudes teologais. Paulo fala nessas virtudes em suas cartas. As chamadas virtudes teologais, que são 4, fé, amor, esperança e alegria. Aquele que teve um encontro real, verdadeiro com o Senhor Jesus, selado com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1, capítulo 11, Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12, foi verdadeiramente selado. Essa pessoa, ela começa como virtude, desenvolver de uma forma maior, mais ampla, essas 4 virtudes, por causa da ajuda do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. As virtudes são essas: fé, esperança, amor e alegria. Na carta aqui, no Evangelho de João, no que tange a questão da fé, o evangelista vai entender que a fé é algo extremamente necessário para se ter um relacionamento com Jesus. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai nos mostrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios, no capítulo 6, versículos 10 a 12, quando fala sobre o início na questão da armadura de Deus, vai falar sobre fé, e ela coloca a fé como sendo um escudo, uma arma não de ataque, mas uma arma de defesa. A fé na nossa vida, ela tem como objetivo prático nos deixar fortificados, fortes. Perceba que as pessoas que estão com a sua fé em Cristo Jesus ativa, elas são pessoas fortes, estáveis, elas têm base, elas não são movidas pelas adversidades com muita facilidade. Irmãos, é possível que você já tenha visitado um crente fiel num hospital. Ao visitar um crente fiel no hospital, ele estando em sincronia com o Senhor, às vezes a gente vai para levar uma palavra de conforto, e quem é confortado é a gente. A pessoa que me levou para Cristo, Dona Severina, ela morreu aqui no hospital da Unimed, não porque era o hospital da Unimed, não entenda. Ela morreu aqui no hospital da Unimed, nos seus últimos dias. Ela me levou para Cristo. Ela já de idade, eu acho que 92, 94 anos de idade, sabia que tinha câncer. E o médico chegou para ela lúcida, o médico disse que podia aplicar nela umas injeções que reduz as dores. E ela disse: meu senhor, eu não quero. Não se preocupe. Eu vi. Minha irmã, que é fisioterapeuta, viu, porque a gente acompanhava ela,
tinha possibilidade de visitar minha irmã mais do que eu. Irmãos, quando as dores do câncer atacavam Dona Severina, sabe o que é que ela fazia? Ela sempre foi uma crente muito fiel, que tinha uma atividade devocional sadia, orava, lia a palavra, buscava o Senhor todos os dias em intimidade com Deus. Irmãos, quando a dor do câncer chegava, ela pedia para que as pessoas erguessem um pouco mais ela, porque a cama de hospital geralmente tem uma inclinação, ela não é totalmente deitada, mas também não é em pé que nem uma cadeira. Aí pedia para que posicionasse, ela levantava as mãos para os céus, e ela começava a citar salmos inteiros de cabeça aqui, de cor. E ocorria algo, no mínimo, sobrenatural, inusitado e fantástico. Quando ela terminava o salmo, ela recebia uma paz tão profunda, ela pedia que a pessoa deitasse ela se virava e dormia um sono profundo. E ela foi assim, até um momento em que ela se deitou e não acordou. Conversando com minha irmã, eu disse, a minha irmã, eu queria ter uma morte assim. Irmãos, eu tenho plena convicção, se tivesse um versículo na Bíblia dizendo assim, se você tem um encontro com Jesus, a sua morte não tem dor nenhuma. As igrejas eram tudo lotadas. Porque, irmãos, muitas pessoas são como eu, é possível que você seja. Eu não tenho medo da morte, mas medo de dor eu tenho que me pelo. Eu não gosto de entrar nem em hospital. Quando eu cheiro aquele, eu não sei se é éter, é álcool, não sei o que é aquilo ali, eu fico todo arrepiado. Vou no dentista, sento na cadeira do dentista, que ele liga aquele motor perto do dente. E a gente fica esperando aquela broquinha chegar em um certo ponto que você sabe. E a gente fica naquela tensão. E a broquinha vai, não vai, vai, não vai. Aí quando chega, que dá aquele choquinho, aí a gente pega aquele negócio de limpar a boca, aqui nas veias, chega a estar seguro aqui, não tem quem... Irmãos, medo da morte a gente não tem não. Agora, da dor, eu tenho da dor que me pele. Eu tenho medo da dor terrível. Mas aqui o texto que a gente está vendo, o texto não fala sobre dor, o texto fala sobre alegria. Virtudes teologais, fé, aquilo que nos dá base, segurança, esperança. Qual é a diferença entre esperança e fé? De forma bem prática. Se a fé dá aquela base, Efésios vai dizer que a gente vai lutar com as armas espirituais e vai permanecer firme. A esperança é aquele princípio que nos faz levantar a cabeça, ir adiante e perseverar. Uma definição simples de depressão. Depressão é ausência de esperança na alma. Quando a pessoa não tem mais esperança alguma em nada, nem em si mesma, ela entrou no estado de depressão. Não vê solução, se coloca como problema. E depressão dói, porque a alma dói, irmãos. Dor de alma é terrível. Eu fiz um programa sobre depressão, um programa Curados pela Palavra. Eu e o irmão Celestino, atendeu 15 ligações de pessoas com depressão no dia que eu falei sobre depressão no programa de FM. Dessas 15, 5 insistiram em conversar comigo pelo telefone. Desses 5, 2 tinha dito que ia dar cabo da sua vida naquele dia. Desses 2, 1 conversando, o Espírito de Deus ainda foi tremendo, deu uma estratégia. E essa pessoa não deu cabo da vida dela. Eu atendi uma ligação de 1h30 da manhã do sábado. O camarada dizendo, eu ouvi a sua palavra, eu vou matar agora. Para quebrar um pouquinho, eu disse, se mata agora não, vai se matar lá para a quinta.
Aí ele fez, oxi, por quê? Não, tenha calma, vamos primeiro nos conversar, vamos ver o que é que está acontecendo e tal. Consegui tirar o foco e a gente marcou um aconselhamento na terça-feira. Começamos a conversar, começamos a falar. Eu falei sobre a palavra de Deus. Ele disse, pastor, eu sou crente da igreja tal, sou diácono. Há 15 anos que eu estou nessa igreja. O pastor mandou eu me converter. Eu disse, meu filho, você tem uma patologia, uma doença. E a gente começou a conversar, tal. Ele foi no médico, teve o auxílio comportamental. Um dia desse encontrei com ele no centro daqui de João Pessoa. Eu pensando que estava assim, escondido, comendo um churrasquinho daquele de gato que a gente vê no meio da rua. Quando eu vi ele passando, ele me reconheceu, me deu um abraço. Pastor, muito obrigado. Hoje eu sei que maior do que a depressão é o Deus que me ama. Mas existem muitas pessoas que estão sofrendo. Os dados que o pastor Roberto Regis trouxe é uma verdade. Muitas pessoas cujos muros das casas são altíssimos, cheios de pitbull, só para ter sensação de segurança. Porque a insegurança e o medo dos seus corações são terríveis, são profundos, são almas que clamam e que sangram. Amém? O texto diz aí, olhe, alegria, falta duas virtudes. Amor. Irmãos, amor é aquele princípio que traz brilho à vida, a motivação profunda e suprema. Ele praticamente está inserido em todos os contextos, naquilo que se chama evangelho. Ele é uma das características mais latentes de Deus e mais fáceis de ser admitido. 1 João, no capítulo, em 1 João, a carta de 1 João, diz três coisas. Deus é luz, Deus é amor e Deus é vida. E nessa carta, de forma bem clara, diz assim, Deus é amor. Deus é amor em sua essência. O amor vem como dom, o amor vem como fruto. Do jeito que você pensar, o amor atua. Tanto é que as demais coisas, inclusive o nosso conhecimento, as palavras proféticas, a voz profética, vai parar. Mas por causa do amor, a salvação é um projeto de amor. A consolidação do reino é uma consolidação de amor. Aqueles a quem o Senhor tem amado e aqueles que amam o Senhor gozarão de um reinado de amor. A eternidade é uma eternidade de amor. Aqueles que amaram ao Senhor. O amor é tudo. Há uma canção que na década de 80 o cantor Osés de Paula cantava e ele resumia com muita qualidade: o amor é tudo. O amor é tudo. Um grande pregador no século XVII fez a menor pregação vista até hoje. Passou a semana inteira dizendo que ia pregar o menor sermão, ia pregar o menor sermão. Quando foi de noite, a catedral anglicana cheia, as pessoas da cidade ali para ouvir o menor sermão do mundo. O pastor sobe, saúda a todos com a graça e a paz do Senhor e dá um grito: amor! Aí desce do púlpito, encerra a mensagem. E de fato, irmãos, o amor deve acompanhar como fundamento de tudo aquilo que ocorre. Mas aqui tem a quarta virtude, e ele fala, a alegria. Quando fala em alegria, Jesus posiciona duas alegrias. Em primeiro lugar, a alegria dele, versículo 11 diz, eu tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Ou seja, Jesus sabe, e desde o capítulo 14, os irmãos que estão acompanhando o Evangelho de João, juntamente comigo, sabe que os discípulos estavam nervosos, com o seu coração profundamente abalado pelas notícias, a iminente notícia que Jesus haveria de morrer na cruz do Calvário,
No capítulo 14, Jesus começa a abrandar esse temor que está no coração dos discípulos, dizendo, não se turbe o vosso coração. Ou seja, tenha calma. E começa a acalmar o coração deles, e agora se importa com o estado da alma dos discípulos, dizendo, olha, para que a minha alegria seja completa, eu estou instruindo vocês nesse mandamento. E outra coisa, a alegria de vocês será completa também. João tinha como virtude teologal muito clara a ideia da alegria. Você está com o Evangelho de João aberto? Amém? Veja o Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 24. Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 24. O texto diz assim, até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Isso aí, Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Aí ele dá uma promessa aos discípulos. Peçam e receberão. Por quê, irmãos? O texto diz, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Veja no capítulo 17, no versículo 13, o que é que o evangelista fala sobre alegria. João 17, 13. O texto diz assim, agora, isso é uma oração, não é? Nesse ponto da oração, Jesus diz, agora vou para ti, ele está orando ao Pai, e diz, mas digo estas coisas enquanto eu ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. A alegria que Jesus tinha no seu coração era consolidar o reino do Pai. E ele tenta, através das palavras, do seu exemplo, repassar dizendo que a alegria dos seus discípulos deve ser a mesma. E aqui, irmãos, vem uma compreensão sobre a alegria do ponto de vista cristão como virtude. A alegria cristã não é algo que é fundamentado de forma circunstancial ou de forma no nível do incentivo. Muitas vezes nós nos alegramos porque recebemos uma boa notícia. Muitas vezes nós nos alegramos porque chegamos num ambiente alegre. Muitas vezes nos alegramos porque alguém vem para nós e nos diz algo que a gente gosta. Ficamos alegres. O amor cristão como virtude, ele independe, a alegria não é uma alegria que dependa dessas coisas. A alegria como bem-aventurança cristã, como virtude teologal, é uma coisa que só o Espírito Santo de Deus pode fazer fluir nos nossos corações. Que é aquele tipo de alegria que está centralizada em Deus, em Cristo Jesus, no reino, no poder do Espírito Santo, e não tem nada a ver com as circunstâncias exteriores. É por isso que no livro de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 3 a 12, quando fala sobre as bem-aventuranças, que são alegrias, as bem-aventuranças são colocadas dentro de um padrão que, se você analisar num prisma mais racional e humanista, você vai ver que não bate muito, não. O texto vai dizer, bem-aventurados, alegres, felizes são os que choram. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Felizes aqueles que são perseguidos. Que tipo de alegria é essa? Irmãos,
as virtudes teologais. Essas virtudes espirituais são virtudes que só são desenvolvidas em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Porque você ter uma alegria fundamentada em Cristo é algo extremamente libertador. É não estar ligado aos incentivos nem às circunstâncias. É você estar contente, feliz, alegre, até nas mais duras adversidades da vida. Me permita a total franqueza. Aí, meu irmão, só Jesus. Porque qualquer noticiazinha ruim hoje em dia dá uma rasteira na gente. Qualquer ansiedadezinha hoje em dia faz a gente engordar uns quilinhos. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos permanecer no Senhor. Nós precisamos estar profundamente ligados nessa videira. As virtudes e as alegrias que são propostas, elas são fáceis de entender, mas são difíceis de colocar em prática pelo nosso próprio mérito. Mas Cristo Jesus, nesses aspectos, nos faz mais do que vencedores. Segue o texto, versículos 13 a 15. O texto diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo, ele não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Irmãos, Jesus já começa de forma exemplar dizer para os discípulos que ele é o verdadeiro amigo e que dá a vida. Como ele já estava falando na crucificação, mais uma vez, ele utiliza um exemplo que atende a duas demandas. Avisando sobre a sua crucificação e avisando sobre a intimidade pretendida por ele em relação aos discípulos. E ele faz uma distinção em duas classes de pessoas. Os servos, que são aqueles que servem ao Senhor, mas não discernem o que estão fazendo. Não tem discernimento, porque não há relacionamento de intimidade, profundidade. Aí, irmãos, me permita, mais uma franqueza. Tem muita gente na casa do Senhor que, infelizmente, ainda não desenvolveu uma mentalidade de filho, mas desenvolveu uma mentalidade de servo. Nós precisamos entender que antes de fazermos qualquer coisa para o Pai, o que importa é que nós conheçamos a Jesus, estejamos em Jesus. O relacionamento precede a atividade. O relacionamento precede. Quando nós estamos ligados na videira, somos frutíferos. Uma pessoa que está ligado na videira e que recebe, que aqui é qualificado como amigo, o amigo, diferente do servo, o amigo, ele tem discernimento. Por quê? Porque a intimidade faz com que haja esse discernimento. Coisas são mostradas aos amigos que aos servos não cabe saber. Então, meu irmão, procure em nome de Jesus estar ligado na videira, ter intimidade com o Pai em Cristo Jesus, desenvolver uma vida devocional sadia, tendo uma visão sadia de Deus.
E essa visão sadia, ela nos traz a concepção que nós precisamos respeitar a Deus, respeitar o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, mas entender que Ele é Abba Pai, Paizinho. Aqui se coloca como amigo. É aquele Pai, Rei, mas que abre os braços. É um rei diferente. É um rei que, ao invés de ter os súditos longe e de fazer o máximo possível para estar longe desses súditos, é um rei que tem no seu coração a alegria de abrir, de se revelar, de se mostrar. É um pai que não é a figura do pai que muitas vezes nós carregamos de nossas famílias disfuncionais, a ideia ou de um pai omisso, ou de um pai extremamente irado. O Senhor é aquele pai próximo, tão próximo, que é possível que a sua atitude se confunda a de um amigo. Um amigo, irmãos, é aquele que a gente abre o coração. É aquele que a gente fala e tem condições de falar coisas que nenhum outro teria condições de ouvir. É que abre o coração, fala, tem intimidade. Meu irmão, procure ter intimidade com Deus. Procure ter intimidade com o Senhor. Aquele que tem intimidade com Deus, ele tem mais discernimento de vida. Vamos adiante. O texto diz: o amor de Cristo, aí, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O amor de Cristo não consistia apenas em palavras. Jesus antecede, exemplificando aqui, a sua morte sacrificial. O servo é um simples criado que faz o que o Senhor ordena, e muitas vezes o servo nem compreende o porquê de estar fazendo as coisas. Mas a gente sabe aqui que o amigo não. O amigo, ele tem discernimento, ele recebe discernimento por causa da intimidade. Nesse momento, os discípulos, eles não vão ter discernimento total de tudo aquilo que está acontecendo. Mas eles vão receber ajuda e Jesus vai falar sobre essa ajuda. Quero lembrar aos irmãos que no capítulo 13 do Evangelho de João, se não me falha a memória, quando está falando sobre o ensinamento de ser servo, em que Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus diz uma coisa fantástica para eles. Ele diz: olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não compreendem. Por que ele diz isso? Veja aí o Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 12. O texto diz: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Veja a sensibilidade que Jesus tinha com relação aos discípulos. Ele sabia que havia muitas coisas que os discípulos não tinham condições de entender nem de suportar naquele momento. Mas até aquilo que eles podiam entender e suportar, Jesus estava ensinando dentro das suas condições. Que grande mestre nós temos. Sabe por quê? Ele envia o Espírito Santo. E o Espírito complementa essa obra de discernimento no coração dos discípulos e complementa esse discernimento na ação da igreja. Amém? Versículos 16 e 17, encerrando o texto, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Mais uma vez, o grande ensinamento. Este é o meu mandamento. Qual é? Amem-se uns aos outros. Irmãos, nós fomos, o texto diz aqui, que os discípulos, eles foram escolhidos para frutificar. Jesus diz: vocês não me escolheram. Por que é que Jesus diz assim? Porque na prática, na Palestina do século I, dentro das famílias judias,
O sistema de educação, ele ocorria de uma forma distinta como é o nosso hoje. As crianças e os pais escolhiam os líderes pelos quais deveriam ser mentoreados na sinagoga. E Jesus está dizendo aos discípulos que esse relacionamento é invertido. Não foi você que me escolheu. E lembra aos discípulos, foi eu quem escolhi a vocês. Mas eu não escolhi por escolher. Eu escolhi com um fim. Qual é o fim? Escolhi para que vocês sejam frutíferos. Percebe? De uma maneira especial, os apóstolos foram escolhidos. E eu quero dizer aos irmãos que nessa escolha, e o texto fica muito claro para nós, foi Deus quem escolheu. E aqui eu quero falar numa ferida hoje da Igreja Evangélica Protestante Brasileira. Irmãos, infelizmente, nós temos dois grupos na igreja. Quando eu falo igreja, é como um todo. Estou me referindo aqui à igreja evangélica como um todo. Temos dois grupos no ramo protestante. Tem um grupo que diz assim, eu não vou rotular para não perder tempo, porque se eu for falar nisso, vai render que só feijão puro. E as conclusões práticas são muito poucas. Eu vou tecer um comentário bem simples, e você vai entender de uma forma bem sutil. Tem um grupo que diz assim, se você fizer, você é cristão, tal, vive com o Senhor, tem buscado perseverar, mas se você fizer qualquer coisa de errado, tiver qualquer falha na sua caminhada, Deus desiste de você, aí nada feito. Eu vivi esse lado e sei como é. Irmãos, é terrível. Por quê? Existem irmãos que são assim. Existem tradições protestantes que são assim. Você vai no seu caminho diante do Senhor, tal. Aí errou, pecou. Uma situação, um constrangimento. Uma coisa simples. Ele está andando aqui, passou a mulher melancia lá no outro lado, olhou a primeira vez, é coincidência. Olhou a segunda vez, é concupiscência. Já olhou com outros olhos, errou. Aí chega um e diz, eita, vai para o inferno. Ui, pecou. Deus riscou o nome do livro da vida. Ui. Irmãos, isso é extremamente neurótico. Por quê? Porque se for depender das nossas virtudes, se for depender das nossas quedas, da influência do pecado sobre nós, o Senhor vai estar escrevendo, apagando, escrevendo, apagando, escrevendo, apagando. Aí vai ter que ter um dia que, eita, agora, ou se escreveu, se apagou. É complicado enxergar dessa forma. Não é essa fragilidade toda, a gente sabe que não é assim. No entanto, irmãos, existe um outro grupo que eu não vou rotular, mas esse outro grupo, ele pensa assim, olha, você está tão seguro, está tão tranquilo, que não importa o que você faça, você vai estar no céu de todo jeito, porque você está tranquilo, seguro, eleito, você foi destinado para isso. Também não é assim, não. Calma aí quando... Não é assim, não. Você leu claramente que o texto vem dizendo aqui que é Jesus quem escolhe. Ou não, eu não estou doido. E eu posso acrescentar mais uns 6 ou 7 versículos que nos mostram que Jesus, o Senhor, nos escolheu. Isso é uma doutrina consolidada da igreja, chamada eleição. Quer entender o que é? Venha para a escola bíblica. Estudo núcleo base. Revista número 3, lição 4 ou 5. Eleição é uma doutrina consolidada do cristianismo. Agora, como é que essa eleição ocorre? Como é que isso funciona?
Como é que se fundamenta? Existe alguma linha de tensão entre a liberdade do homem no seu arbítrio e a soberania de Deus? Quero lembrar, irmãos, nesse mesmo texto que você leu, onde está dizendo que Jesus escolheu, também está Jesus dizendo para a gente permanecer. Percebeu ou não? Permaneça. Ele diz, eu escolhi, mas permaneça. Eu escolhi, graça, mas permaneça. Disciplina, arbítrio. As duas coisas estão juntas. Nós precisamos administrar essa linha de tensão. Por quê? Porque, infelizmente, irmãos, existem uns teólogos que não têm coração pastoral, que estão difundindo, lê uns 2 ou 3 livros de teologia, se acha o maior teólogo do mundo, aí vai para a internet com as frases velhas sem jeito, e alguns que vão estudar nos seminários se importa com essas questões a ponto de dividirem suas igrejas, envolvendo a igreja em querelas inúteis. Eu e o pastor Tomás, está aqui, ele de prova. Recebemos ou não recebemos um pastor que veio aqui pedir ajuda, porque estava tendo divisão em função desse tipo de raciocínio? Diga para a igreja. É verdade. A gente recebeu, irmãos, aqui uma família, irmãos, vendo sobre isso, teve um pastor que eu vi o discurso dele que eu achei interessante demais. Isso aqui, irmãos, reflete uma equação que a gente não tem como resolver. Por quê? Se eu pego a responsabilidade da salvação, coloco ela todinha nos ombros de Deus, eu transformo o homem num marionete de Deus. Concorda ou não? E a Bíblia não me mostra um homem que é marionete de Deus. Muito pelo contrário, a teologia da oração quebra todo esse circuito. No entanto, irmãos, eu não posso pegar a responsabilidade da salvação todinha e depositar em cima do homem. Porque eu transformo Deus um marionete do homem. Percebe? E a Bíblia me afirma que, como característica, Deus é soberano. Eu posso não entender aspectos dessa soberania, mas a palavra de Deus me mostra que esse Deus é soberano. Ele não é um marionete meu, não. Ou seja, eu tenho duas verdades afirmadas. Eu tenho a verdade da eleição e tenho a verdade da permanência. Permaneça. Jesus dizendo, permaneça. A eleição, a graça, e ele dizendo, permaneça. O arbítrio, permaneça. Irmãos, ninguém aqui entrou na igreja assim. Você teve um encontro com Jesus, você está em Cristo, a pessoa responder assim, não, eu acho que eu estou, eu nem sei o que é que eu estou fazendo aqui. Não, irmão, não é assim não. Você que teve um encontro com o Senhor Jesus, e esse encontro é verdadeiro, ele envolve a sua resposta de oração. Foi uma voz discernida, e foi uma atitude discernida. Você não está aqui contra a sua vontade, não. Percebe? Ninguém está aqui, eu vim cair aqui. Não é assim, não. Essa vontade é discernida. Aí a teologia batista, ela coloca dessa forma, olha. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Doutrina batista.
www.batistas.org.br, vá na guia Doutrina e veja o item Eleição. É isso que nós cremos. Existe uma sincronia dessa soberania com a resposta no arbítrio. Onde é que começa uma? Onde é que termina a outra? Não puxe não, que aí é complicado. E eu vou além, irmãos. Um teólogo na internet que eu achei interessante o posicionamento dele. Tem muita gente que presta atenção demais a essas picuinhas, essas coisas, esses negocinhos. Aí esse pastor ele disse uma coisa que eu vou compartilhar com vocês que vale a pena. Primeiro porque é engraçado e segundo porque tem a ver com esse contexto. Ele disse que os diabos estavam tudo reunidos numa convenção e Satanás queria uma situação assim, um troço que pudesse atravancar, atrapalhar o evangelho. E pergunta para um, pergunta para outro, perguntou para um, aí um diabinho daquele disse, vamos matar todo mundo, mas se matar vai tudo para o céu, não pode ser. Aí vai, e discussão vai, conversa vem, um levanta a mão, outro abaixa e tal. Até que lá no cantinho assim, tinha um diabo meio nerd, de óculos, que estava raciocinando o sistema lá. Aí ele disse o seguinte, rapaz, vamos fazer o seguinte, ó, vamos inserir no coração desse povo o interesse de sempre querer estar certo. Por quê? Porque aí eles vão pegar essas picuinhas doutrinárias e vão perder tempo com essas coisas, ao invés de fazer aquilo que na Bíblia é claro e nítido. Meu filho, foi uma aclamação total. E aqui eu quero dizer aos irmãos que, infelizmente, tem muita gente perdendo tempo, tentando provar uma equação que ninguém chega no seu fim. Isso serve para a gente entender que Deus é Deus e nós somos seres humanos. Existe uma distância entre o Senhor e nós, no que tange ao conhecimento. Mas essa distância de conhecimento não impede que nós possamos viver de acordo com a palavra, no mandamento, naquilo que ele deixou para que nós fizéssemos. Enquanto tem gente preocupada em saber... Irmãos, uma ovelha, quando eu era pastor lá de Santa Rita, uma ovelha foi na casa de um outro cristão lá em Santa Rita, aí, o senhor é da igreja, foi mais irmão Silvino, o senhor é da igreja evangélica tal, me diga uma coisa, você é infralapsariano ou supralapsariano? Aí irmão Silvino olhou para ele e disse, rapaz, eu não sei dizer não, eu sei dizer uma coisa, Jesus me salvou, foi por amor, a graça dele na minha vida, hoje eu sou nova criatura e quero seguir com ele para a eternidade. Olha a resposta. Então, irmão, a gente começa a fazer congresso para saber uma coisa de uma equação que a gente não tem como... Será que é certo isso? Será que é certo aquilo? Enquanto isso, existem pessoas indo para o inferno. Enquanto isso, existe gente passando fome. Enquanto isso, verdades essenciais do Evangelho, a gente deixa de colocar na prática, discutindo besteira. Evangelho é muito mais do que isso. Poder de Deus. O reino do Senhor é um reino de amor. E essas pequenas querelas não podem nos atrapalhar. Se um arminiano não consegue conviver com o calvinista, ou um calvinista não consegue conviver com o arminiano, me permita a franqueza, os dois precisam aceitar Jesus. Porque existem certas coisas que nós não conseguimos definir. Não quer dizer que não exista. Simplesmente não conseguimos definir. Agora, não impede a que a gente pratique, viva. Irmão, me perdoe ter avançado um pouquinho. Vou encerrar como? Fique com essas 3 grandes verdades espirituais desse texto de hoje. Obediência.
permanência, amor, mandamentos. O amor é aquilo que é fundamental e principal. Nos textos de hoje, como Jesus amou, deve ser a nossa expressão de amor. Ele se coloca como padrão. E nós fomos escolhidos para frutificar. Não fomos escolhidos por Deus para estar fazendo abstrações bestas, nem perdendo tempo com coisa que ninguém resolve. Levanta a cabeça e faça a obra do Senhor. Precisamos orar pelos ministérios, precisamos orar pelas congregações, precisamos orar por pessoas que ainda não conhecem a luz e a verdade do Evangelho. Precisamos nos ater a aspectos dessa palavra que são práticos e que têm a ver com a nossa condição diante do Senhor. Irmãos, vamos encerrar. Fique de pé, vamos orar encerrando este.